Olá, bem-vindos ao Respiro Coreano, esse canal que surgiu da minha paixão sobre tudo que envolve a Coreia do Sul: cultura, comida, entretenimento principalmente, né? As músicas, os idols, as séries, todo o universo coreano. De um tempo pra cá eu comecei a mergulhar nele. E aí eu descobri que tem muitas pessoas, como você que está me assistindo provavelmente, também apaixonada por esse universo, que é fascinante, né? Que traz tantas coisas novas pra gente por ser uma cultura tão diferente da nossa brasileira, mas que ao mesmo tempo traz tantas coisas em comum, né? Quando a gente falar das emoções, quando a gente falar das experiências de vida, tem muita coisa em comum, né, com a gente. E também a gente traz aqui um momento para um respiro, que é assim uma pausa reflexiva para a gente pensar sobre tudo isso que a gente está absorvendo, porque tudo que a gente absorve, tudo que a gente traz para a nossa vida impacta a gente de alguma maneira, transforma a gente, né? Tem alguma influência. Então, como que essas coisas ficam reverberando, né? Que a gente vai falar hoje. Então, hoje especificamente, eu vou trazer aqui uma pergunta que eu vi que foi colocada no vídeo de um desses professores de coreano, né? Eu sigo muitos professores porque eu tô aprendendo coreano e tem vários professores coreanos que têm conteúdos maravilhosos. E aí ele separou uma pergunta de uma seguidora dele lá que perguntava: por que dorama vicia? E essa é uma pergunta que eu me fiz várias vezes, porque eu fiquei viciada. Fiquei ou ainda tô? Acho que talvez agora, tendo um respiro, tendo um tempo para refletir, eu tô lidando com essa paixão de uma forma diferente, né? Então a gente já podia começar separando, né? O que é uma paixão e o que é um vício, né? O vício a gente não tem muito controle. O vício a gente vai sendo levada por ele. A gente não para respirar, assim, para ter um respiro e falar: não, agora não é hora disso. A gente simplesmente vai sendo arrastada para aquilo que é o nosso vício. E quando a gente tem uma paixão, é algo que a gente que é inspiradora, né? Algo que é inspirador, algo que que acende o brilho no olho, é algo que a gente fala com vontade, com gosto, é algo que a gente quer compartilhar com as outras pessoas que também têm a mesma paixão. Então, essa paixão, ela é algo que com certeza faz bem pra gente, né? Tudo aquilo que move a gente, que acende a nossa vontade interna, assim, é sempre muito bom. E o vício já é um excesso, né? Pode ser o vício na paixão. A gente tem paixão por assistir os seriados, ouvir a música coreana, consumir esses conteúdos, mas se a gente não tiver controle, a gente acaba se prejudicando de alguma forma. Então é importante esse autocuidado, né? Como eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, eu já escolhi, né, o símbolo Yin Yang que tá lá na bandeira da Coreia, que é justamente essa representação da busca pelo equilíbrio. Porque tudo na vida, quando a gente equilibra, flui com mais facilidade.
E quando a gente desequilibra, significa que a gente está num excesso. Ou a gente está na falta também. São dois extremos que são prejudiciais para a gente. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, vamos começar com o respiro, 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 respiro. Assista um monte de doramas ao mesmo tempo. Assisto virando a madrugada. Assisto um episódio atrás do outro. Maratono. E eu também sigo todos os atores que estão lá no meu dorama favorito e fico acompanhando cada passo, o que eles estão fazendo e fico assistindo as lives. E aqui, né, cabe um comentário, né, por essa diferença grande de fuso horário na Coreia, para o pessoal que quer assistir as lives, né, ao vivo mesmo ali, não a gravação da live depois, é complicadíssimo, porque você vai ter que perder noite de sono, geralmente é isso. Eles vão estar fazendo a live quando tá todo mundo dormindo aqui. A gente ainda tem que lidar com isso, né, com o fuso horário. Pois é. Essa coisa de ficar perdendo sono para assistir lá os doramas, vamos combinar que não faz bem, né? Se é uma coisa que faz muito bem pra gente, que é necessária pra gente manter a boa saúde mental, saúde física, emocional, é a gente estar bem dormido, bem descansado. Então, a gente pode notar isso. Olha a qualidade daquilo que a gente faz, a qualidade do dia que a gente tem quando a gente está bem dormido, bem descansado, né? É outra coisa. E por que, né, voltando ao professor lá, e ele estava explicando uma coisa que eu já sabia, né, até por ser formado em comunicação social, em jornalismo, a gente sabe disso, né, tudo aquilo que é apresentado pra gente em termos de mídia é tudo estudado. Eles estudam o cérebro, como funciona, e aí eles fazem exatamente aquilo que prende a gente. Porque uma vez que a gente está preso ali, a gente consome aquele conteúdo, a gente consome qualquer coisa que a mídia produza, a gente está consumindo o produto deles e eles estão ganhando dinheiro com isso, né? Por mais que seja um seriado fofo, lindo, que fale de emoções, que fale de valores nobres, sim, mas a gente tem que desmembrar isso, né? A gente tem os artistas, os escritores, aqueles que escrevem, os roteiristas que escrevem o dorama, eles estão em outra vibe. Os atores, as atrizes, quando eles vão ali interpretar, eles também podem estar em outra vibe. Mas a gente tem que lembrar que tem, por exemplo, se a gente falar da Netflix, ou Viki, ou qualquer que seja, Disney, todas essas plataformas, elas têm um marketing pesado e elas estão ali para ganhar dinheiro, não estão ali de brincadeira. Então, o professor de coreano, eu vou lembrar o nome dele, gente, porque eu respiro, um monte de coisa coreana, às vezes não lembro quem é quem. Se eu abrir o meu Instagram, eu acho ele, mas enfim, não é relevante falar o nome dele. Se alguém quiser saber, pode me perguntar nos comentários, eu até passo o nome dele. Mas ele cresceu aqui no Brasil, ele é coreano e cresceu aqui no Brasil. E aí ele tava falando, por que todos não, né? Mas grande parte dos doramas tem 16 episódios. Por que demora tantos episódios para sair o beijo, né? Então, toda a estrutura do dorama, ela é feita para você ficar ali fisgada. O que vai acontecer? Quantas vezes, né, os doramas eles dão um pequeno spoiler, que aliás eu detesto, e muitas vezes eu pulo. Essa já é uma dica pra gente ter
um respiro, uma pausa. Você vai assistindo, você fica ali, você entra na história, você começa a torcer pelo personagem, você quer saber o que vai acontecer depois. E aí você assiste aquele pequeno spoiler que dá lá no final, no finalzinho do episódio, que vai mostrando um pouquinho do episódio seguinte, e aí você já fica, mas como que isso vai acontecer? Não pode, peraí, eu preciso entender por que isso vai acontecer, porque são só trechinhos, né? E às vezes mostra alguma coisa que você estava esperando muito. Finalmente naquele episódio, no próximo, eu vou ver isso. E aí a gente vai e às vezes estava cansado, com sono, ou tinha uma outra coisa importante para fazer. A gente para tudo e vai assistir aquele próximo. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente já não fez isso? Só que aqui é essa proposta de, um respiro, pausa naquele momento assim. Depois que você já assistiu, depois que você já maratonou, se você não conseguiu controlar esse impulso, tudo bem. Aí depois você para e dá esse respiro e fala assim, como é que eu tô me sentindo agora? Tô cansada, vou com sono amanhã para aula, vou com sono para o trabalho, vou dormir mais tarde, aí perder um tempo no meu dia para fazer outras coisas que eu precisava fazer. Então, essa reflexão é importante. Eu trago aqui um respiro, que são algumas dicas, né, que eu comecei algumas estratégias que eu comecei a criar para mim depois de já ficar presa nessa armadilha, né? De não conseguir parar de assistir, de ficar realmente viciada. Uma primeira coisa é a gente colocar limite. Mas colocar limite é difícil, né? Principalmente pra gente mesma. E eu queria trazer isso pra gente. Se você faz um acordo com alguém e essa pessoa não cumpre o acordo, como que fica depois essa relação? Você confia nessa pessoa? Você pensa em fazer outro acordo com ela? Se você faz um acordo com alguém por quem você está apaixonado, a pessoa mais importante da sua vida, se você é sua melhor amiga ou melhor amigo, você cumpre o acordo. Você vai lá com aquele coração grande assim, vou cumprir o acordo, né? Eu amo muito essa pessoa e eu prometi, eu vou cumprir. Mas às vezes a gente se negligencia, a gente não cumpre os acordos que a gente faz pra gente mesmo. E isso corrói a nossa autoestima, isso não faz nada bem. A gente tem vários doramas que mostram isso. Mostram personagens lá, protagonistas às vezes, que faziam isso e a partir do momento que eles não fazem mais, que eles honram, sabe, colocar limite, que eles honram os seus valores e aquilo, os seus propósitos, dá uma virada de chave, dá uma virada na vida. E muitas vezes a gente fica torcendo ali para os protagonistas ficarem juntos e tem uma pausa. Vários doramas têm isso, né? Alguém vai fazer uma viagem para fora, aí alguém precisa terminar um curso, alguém precisa aceitar uma oportunidade de trabalho no estrangeiro, e aí depois volta mais tarde e aí os protagonistas se reencontram num outro momento e aí sim ficam juntos. Porque eles primeiro se respeitaram. Não é sair fazendo tudo em nome do amor? Isso não funciona. Isso a longo prazo cria o quê? Dependência. Dependência é vício. Voltamos ao que eu estava falando isso, o vício, né? Dependência é doença, é uma doença do emocional. E a gente pode curtir a nossa paixão sendo saudável, né? Então, limite, primeiro limite. Eu só vou assistir no máximo X doramas por dia. E aí você vai começar a tentar respeitar. Difícil, às vezes a gente não consegue. Você respeitou por 2 dias esse limite, no outro dia você já enfiou o pé na jaca. Ok, recomeça
recomeça. Errei, porque eu tô tentando me livrar de um vício. Não é fácil. É importante a gente ter compaixão por si mesmo. A gente fala muito em empatia hoje em dia, mas a compaixão, ela engloba a gente. Empático, a gente está se colocando no lugar do outro. Agora, às vezes, a gente se esquece de se colocar no nosso lugar. De fato, ali, com presença. E aí a gente não precisa se punir, a gente não precisa falar coisas desagradáveis pra gente mesmo, né? Porque às vezes a gente fala, eu não tenho jeito, mas eu fiz isso de novo, droga. Ok, hoje não foi bem, amanhã eu vou tentar botar esse limite de novo. Então, botar limite é super importante. A outra coisa que a gente pode fazer é parar com um dorama que seja tão viciante e trocar por um outro. Eu já fiz isso várias vezes. E às vezes também a gente está absorvendo, né? Respirando um conteúdo que está fazendo mal, mas você quer ver o dorama todo. Eu já fiz isso. Aí eu contrabalanço. Às vezes um drama que está muito pesado, tá falando de uma história, tá falando de coisas que estão mexendo comigo ali no fundo e eu não tô ficando muito bem. Aí tô ficando muito triste ou alguma outra emoção. Aí eu dou uma pausa e pego um outro dorama mais leve. Então, se dá pra assistir dois ao mesmo tempo, não na mesma hora, né? A gente assiste. Pausa que eu assisti 6 episódios. Eu fiz isso recentemente, eu assisti 6, 7 episódios e aí tava muito pesado, porque mostrava muita coisa de guerra, um dorama de histórico. E aí eu falei, não, mas isso não tá legal agora, não tá batendo bem. Vou dar uma pausa e fui pegar um outro dorama mais leve. Aí você ri, você se distrai, é uma narrativa mais tranquila, menos densa, menos drama, diminui menos drama. E a gente vai usando um e outro ali para dar essa contrabalançada, dar essa equilibrada e a gente ficar ali no caminho do meio, sem entender para os extremos, né? Então essa fica a dica. Tem uma outra dica que eu queria dar, que é mais ou menos eu fico assim, falo ou não falo? Porque tem gente que gosta de spoiler, tem gente que não gosta de spoiler. Esse, na verdade, não é um spoiler, assim, não vou contar tudo. Enfim, não vou dar o nome do dorama. Tem um dorama histórico também, que ele é maravilhoso. Só que o final não é aquele final típico, feliz, alegre, que todo mundo tá esperando. Não é. Ele tem atipicamente 17 episódios. Mas aí, como eu participo de grupos para ver o que as outras apaixonadas por doramas estão falando, alguém falou que não gostou do final, porque o final era triste. E aí eu falei, ela já deu spoiler aqui. Mas depois eu acabei achando super bom isso. Por quê? Porque quando chegou, né, eu vi que tinham 17 episódios. Quando chegou no 16, acabou com o final feliz. Assim, acabou, terminou o episódio no final feliz, assim, que todo mundo torceria. Aquele final típico, tradicionalmente final feliz. E eu sabia que ia ficar triste no último, né? E eu fiz uma pausa ali. Dei um respiro, apesar de eu estar doida para terminar, né, para ver como é que ia acabar. Eu tava ali já acostumada a ver meu episódio, né? Cada dia eu via um e eu queria continuar naquele embalo. Eu falei, eu vou me decepcionar, vou ficar triste, então vou pausar. Pausei e fiquei curtindo, respirando aquele final bom, aquele final feliz. Eu fiquei respirando ali. E foi muito bom, porque eu tive tempo de curtir. E aí, quando eu fui assistir, eu já fui preparada, psicologicamente preparada, porque eu já sabia que... E já tinha uma ideia do que ia acontecer, porque eu já tinha visto o episódio todo e
o episódio, o dorama praticamente todo, né? Só faltava um. Eu já tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer. E aí, conforme eu fui vendo mais preparada, mais tranquila ali, e eu já tinha me abastecido daquele final lindo do 16º episódio, eu pude me abrir para outra perspectiva, que fez todo sentido. O final foi um final triste, bonito e condizente, coerente com toda a história, toda a trajetória dos personagens. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi dar esse respiro, essa pausa aí. Então, a gente tem várias formas de se relacionar com esse conteúdo. Então, não se viciar, se cuidar, se perceber. Você tá ali vendo na tela, você tá totalmente dentro ali, mas tem uma pessoa muito importante do outro lado da telinha, que é você. E você tá se cuidando. Você tá dando muito amor pra você mesmo? Então, nesse ponto, esse vício pode servir como uma ferramenta de autoconhecimento e da gente e estimular o autocuidado. Tudo pode ser ressignificado se a gente se abrir para isso. Então, conta aqui como é que você se viciou em doramas. Se você tá incomodado, tá já refletindo, nossa, eu preciso parar com esse vício, como faz? Se você tem a sua própria dica, se você também criou uma estratégia, compartilha aqui, vamos conversar sobre isso? Eu também criei um Instagram para o Respiro Coreano e vou botar mais coisas que eu não coloco aqui no vídeo, porque não dá tempo, fica muito grande. Eu vou colocar mais coisas, outros conteúdos lá, então se vocês puderem seguir lá, vai ser muito legal para fazer o canal crescer e a gente possa compartilhar mais e mais essa nossa paixão. Se você me assistiu até aqui, 감사합니다. Até a próxima.